Bom dia, amigo e irmão. Hoje é quarta-feira, 2 de agosto. Hoje é o dia da natação. Ontem vieram me perguntar onde estão os jornalistas, a Ordem dos Advogados do Brasil, onde estão os vereadores, os deputados estaduais e também aonde estão os deputados federais, onde estão os senadores, onde estão também os governadores, onde estão os prefeitos, onde estão as ONGs que defendem os injustiçados, por onde andam os radialistas, os jornalistas, por onde andam as TVs, por onde andam essa gente que não falam nada sobre os presos de 8 de janeiro. Estas perguntas estão em todos os lugares. E depois de muito perguntar, me apareceu no meio do caminho um ex-árbitro de futebol chamado Carlos, José Carlos. E ele me respondeu assim: toda essa gente, todos eles, estão no bolso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós somos a agência CWB de Notícias. Fatos de hoje para as histórias de amanhã. Utilidade pública, prestação de serviços, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos. Nosso jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Depois do intervalo, tem o comentário forte com o Dr. G-Book. Voltamos já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. A vida de todos passam por aqui. Enquanto trabalham, estudam, praticam esportes ou se divertem. É aqui que as mãos dos técnicos industriais possibilitam sua vida ser melhor. Quer no ar que você respire, quer na água que você beba, quer no alimento que te sustenta, quer na tua ida ou na tua volta, quer também na luz que te ilumina e também te aquece. As mãos dos técnicos industriais estão no dia a dia de todas as pessoas, nas indústrias, nas construções civis, no campo, no comércio, na saúde e na educação. Valorizar e exigir do técnico industrial é a melhoria da nossa qualidade de vida. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Sistema CFT e CRTs, Técnico Industrial Valorizado, Sociedade protegida. Tem um dever com a população, ocupar esse espaço para convocar as pessoas a pensar um pouco. Nós fazemos um esforço pessoal, todos nós, para participar da eleição. Por que a gente participa da eleição? Por que a gente vota? Porque na eleição a gente cumpre o que a Constituição determina. E o que, evidentemente, o Código Eleitoral é a legislação, que é escolher vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Por quê? Porque são esses representantes legais nossos que devem nos representar na construção da legislação
que determina a nossa vida. A legislação maior está em vigência e ela só pode ser modificada em circunstâncias muito especiais. A legislação maior, você sabe, é a Constituição. A Constituição brasileira tem cláusulas pétreas. Uma delas é o dever que o Estado tem de garantir a vida dos brasileiros. É cláusula pétrea, o direito à vida. E por que eu estou falando isso? Porque nos programas subsequentes, nesta semana, eu vou tratar dos aspectos da constitucionalidade dos assuntos que estão sendo pautados pelo Supremo Tribunal Federal, matérias pautadas pelo Supremo Tribunal Federal em clara invasão de competência. A Constituição determina a competência de quem legisla e a competência de quem julga. Quem julga, julga conforme a lei. Quem julga não pode modificar a lei. Então, o Supremo Tribunal Federal não pode inovar na questão legislativa. Então, amanhã eu vou falar sobre o aborto e depois, nos programas subsequentes, sobre a descriminalização das drogas. Então, eles estão pautando as duas coisas, discriminar o aborto até o 3º mês de gestação. Isso tudo é porque a Rosa Weber, ela quer terminar o mandato dela no Supremo julgando essas pautas da esquerda. Eu só quero dizer para vocês que a DPF, que trata do aborto, é de 2004. E sabe quem que escreveu a proposta para o PSOL lá em 2004? Claro, só podia ser ele, Rodrigo Barroso. Luiz Roberto Barroso, desculpe. Não sei por que eu falo Rodrigo, eu sempre erro. Um abraço, até amanhã. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, divulgou um novo balanço do programa de renegociação de dívidas que teve início no último dia 17. Segundo a entidade, o programa do governo federal fez os bancos renegociarem 2,5 bilhões de reais em 400 mil contratos de dívida e retiraram a negativação de 3,5 milhões de devedores até R$ 100 em 2 semanas. O programa Desenrola Brasil é uma promessa de campanha do presidente Lula. Ele foi criado para promover um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas e a ideia central é tirar pessoas da lista de negativos e retomar o potencial de consumo da população brasileira. Está valendo a portaria que estabelece uma alíquota zero do imposto de importação sobre compras internacionais feitas pela internet em até $50. A medida só vale para empresas que atenderem o plano de conformidade do governo, ou seja, que estiverem em dia com suas obrigações tributárias.
A regra de isenção nas compras de até $50 varia e é exclusivamente para remessas entre pessoas físicas e agora passa a valer de empresa para consumidores. As compras online em até $50 realizadas em empresas que não cumprem com suas obrigações continuam sendo taxadas. A Fomento Paraná, instituição financeira de desenvolvimento do governo do Estado, possui em torno de R$560 milhões em recursos captados de fontes diversas para atender empreendedores paranaenses por meio de inúmeras linhas de créditos focadas principalmente em projetos de investimentos. Os recursos apresentam prazos longos para pagamento, que podem chegar a mais de 10 anos em linhas para projetos de inovação, com períodos de carência e as menores taxas de juros do mercado para projetos envolvendo capital de giro, aquisição de máquinas, equipamentos e ferramental, obras de reformas ou ampliação, projeto de melhoria da eficiência energética ou de inovação. A destinação desses recursos atende diretrizes do governador Carlos Massa Ratinho Júnior para viabilizar atividades de empreendedores informais, MEIs, micro e pequenas empresas, especialmente para quem quer progredir. A Compagás, em conjunto com a fabricante Scania, em parceria com a Prefeitura de Ponta Grossa, apresentou o transporte coletivo 100% a gás natural, que integra o transporte coletivo no município pelo Campos Gerais. A ação faz parte do projeto ligado à mobilidade urbana sustentável, que vem sendo desenvolvido nas principais cidades do Paraná e que tem por objetivo certificar os indicadores de eficiência, em especial a redução nas emissões de poluentes na utilização do veículo e também a contribuição para as metas de sustentabilidade. A queijaria Vida Latte, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, é a primeira do estado a receber certificação carbono neutro, o selo emitido em junho pela Associação Brasileira de Produtores de Queijos, indica que a agroindústria conseguiu compensar a emissão de carbono adotando práticas agrícolas sustentáveis. Assim, seus produtos são considerados neutros em carbono. É o primeiro queijo tipo colonial do Brasil a receber esse tipo de certificação, junto à Abrasrastro. A família tem mais de 40 anos de tradição no setor e produz 2 tipos de queijo: o artesanal, o colonial tradicional e o colonial temperado ao vinho, ambos premiados em concursos. O selo colabora para agregar ainda mais os valores aos produtos, considerando a redução do impacto ambiental. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, chenklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho, 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506,
3222-1015. Os vinhos, com suas histórias e seus prazeres, se encontram na Casa Osório. Grandes marcas tradicionais, europeus e os bons brasileiros. A Casa Osório apresenta também uísques, vodkas, licores, conhaques e cachaças. Casa Osório tem segurança. Seus produtos têm procedência. A Casa Osório convida você a beber com saúde. Viva o vinho! O Fundo Monetário Internacional elevou sua estimativa para o crescimento da economia brasileira de 1,9% para 2,1% em 2023. A projeção consta do relatório Perspectiva Econômica Global. Para 2024, no entanto, a estimativa foi revista para baixo em 0,3 ponto percentual para uma expansão de 1,2% do Produto Interno Bruto. Segundo o FMI, a revisão para cima na estimativa deste ano se deve ao aumento na produção agrícola no primeiro trimestre de 2023, com repercussões positivas na atividade em serviços. A economia brasileira superou as expectativas no primeiro trimestre, com uma taxa de crescimento de 1,9%, refletindo o desempenho mais forte do setor agrícola em quase 3 décadas. Foi ampliado de 17 para 20 o número de cursos que dão início ao programa Turismo em Foco Paraná, convênio do Governo do Estado por meio da Secretaria do Turismo, o Senac Paraná e Fecomércio Paraná. Serão ofertadas 4.000 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes na área ao longo de 2 anos. As inscrições, as primeiras turmas dos cursos já estão abertas. No total, o programa prevê 27 cursos, 23 presenciais e 4 à distância, com cargas horárias que variam de 15 a 240 horas semanais, em áreas como hotelaria, gastronomia, eventos, recepção turística e tecnologia. Todos os cursos serão abertos para a comunidade, sendo que cada oferta tem os próprios requisitos de idade e escolaridade. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.pr.senac.br Turismo em Foco e www.pr.senac.br/Turismo em Foco EAD. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar da Cúpula da Amazônia nos dias 8 e 9 de agosto, em Belém, no Pará. O evento reunirá os presidentes dos 8 países da região. Segundo Lula, o objetivo é construir uma posição conjunta que será levada à Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28, nos Emirados Árabes, entre 30 de novembro e 12 de dezembro. Brasil, os países da América do Sul que fazem parte da Amazônia, mas os 2 Congos, República do Congo e República Democrática do Congo, que nós convidamos para vir à reunião. Mas a Indonésia são os países que têm muita reserva de floresta. Então, o que nós queremos é dizer ao mundo o que queremos fazer com a nossa floresta e dizer o que o mundo tem que fazer para ajudar, porque prometeram 100 bilhões de dólares em 2009 e até hoje não saiu esses 100 bilhões de dólares. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de uma apuração contra o deputado federal, Tenente Coronel Zuco, por suposto patrocínio e incentivo de atos antidemocráticos. Moraes concordou com a manifestação da Procuradoria-Geral da República. O órgão havia dito que a conduta do deputado já é alvo de investigação em um procedimento mais antigo na Corte, de novembro de 2022. O magistrado determinou o envio do conteúdo do processo arquivado a essa outra apuração, que investiga bloqueio de rodovias em 2022 por caminhoneiros contrários ao resultado das eleições vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Proposta de lei que retorna à Câmara Municipal de Curitiba pretende criar o pagamento por serviços ambientais, uma contrapartida financeira para proprietários de imóveis que possuem áreas naturais preservadas e prestem serviços à conservação da biodiversidade e de recursos hídricos, além do sequestro de carbono. A iniciativa foi apresentada pela Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos da Casa, com a justificativa principal de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que quem ofende autoridades e adversários políticos na rua é 171. Toda vez que você entrar no lugar e alguém te provocar,
esse alguém é um 71. Pode ter certeza, se ele for homem ou mulher, se ele for daqueles grosseiros que vai te xingar, ele é um 71. Pode saber que ele tem processo, ele cometeu algum erro, algum crime, ele já foi alvo de processo ou ele é estelionatário. Qualquer coisa. Um homem sério, uma mulher séria, se tiverem um restaurante, não vão ofender ninguém, disse Lula. A R Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R Insa Imóveis. Tradição com garantia. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O jornal da agência CWB de Notícias convoca a cidadania. É importante que você tenha consciência de que a convivência urbana é o melhor negócio para a transformação das cidades. Então, nesse espaço, apresentamos um vídeo onde nós prestamos uma homenagem também ao ator, radialista e jornalista Reginaldo Loyola. Isso faz bem, vale a pena ver. Por onde fica o Teatro Guaíra? O Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, sim, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado do interior do carro no lixo. Nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania.
E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai devolver a estátua de uma onça recebida de presente do governo da Arábia Saudita, atendendo a orientação do secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas. A assessoria de imprensa do Ministério informou que a devolução será feita à Embaixada do país em Brasília, como o devido protocolo. A oferta de presentes a autoridades públicas deve ser feita com aviso prévio ao cerimonial do órgão público agraciado, informa a nota divulgada pelo Ministério. Segundo a assessoria, caso o governo saudita queira reenviar o presente, será necessário cumprir os trâmites exigidos pela legislação brasileira. As farmácias vão poder realizar ao menos 47 tipos de exames de análises clínicas. A liberação foi feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Os exames de análises clínicas são todos aqueles que tomam como base fluidos do organismo, como sangue, urina, fezes e secreções. Até então, a Anvisa liberava a realização somente de testes de Covid e também de glicemia. Agora, os laboratórios vão ter um prazo de 180 dias para adequação. A liberação para os exames em farmácias aconteceu em maio e muda uma regra de 2005. Segundo a Anvisa, a mudança ocorre pela evolução tecnológica em exames. Antes da liberação para as farmácias, foram realizadas audiências e consultas públicas. A Comissão de Educação e Cultura aprovou em projeto de lei que proíbe a cobrança de tarifas bancárias sobre operações de transferência por Pix, que tenha como objetivo doações a organizações da sociedade civil e instituições de pesquisas sem fins lucrativos. De autoria da senadora Maria Gabrilli, o projeto isenta de taxas as doações de pessoas físicas e jurídicas. O texto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. O sistema de pagamentos instantâneos, PIX, é um meio de pagamento eletrônico imediato de banco e de baixo custo e com segurança, lançado oficialmente em outubro de 2020. O sistema funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, entre instituições financeiras, fintechs e instituições de pagamento. Boa notícia de hoje. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que 8 hábitos saudáveis são capazes de diminuírem até 20% o risco de morte e fazer com que as pessoas vivam mais 24 anos. Equipes de estudos dos Estados Unidos demonstraram que um estilo de vida saudável tem impacto tanto na saúde pública quanto no bem-estar pessoal. Uma lista dos hábitos saudáveis que precisamos ter para viver mais e melhor são eles: ser fisicamente ativo, estar livre do vício, os analgésicos, não fumar, controlar o estresse, ter uma boa alimentação, não beber regularmente, ter uma boa higiene do sono. Os dados foram apresentados na reunião anual da Sociedade Americana de Nutrição, em Boston, e levou em conta mais de 70 mil participantes, todos veteranos dos Estados Unidos. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.